Boas-vindas ao Talk Mais, o podcast das Faculdades de Administração e Marketing da UNRV. Eu sou o Isla Estevan e eu estou aqui com minha companheira de episódio, Samira Santos. E hoje estamos aqui com a Fernanda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Simone. Olá, tudo bom? E o Jofler. Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E trouxemos eles aqui para conversar sobre empreendedorismo na universidade. Vamos explorar motivações, primeiros passos e descobrir se existe aquele momento certo para começar a empreender. Gente, vocês acham que existe uma hora certa para empreender? O que fez você, Fernanda, perceber que era o seu momento? A necessidade. A necessidade, né? Sempre a necessidade. E você, Simone? A necessidade e também a paixão, né? Eu vi essa oportunidade de fazer algo não só pelo meu financeiro, mas também uma coisa que me satisfazia na minha pessoa, né? Isso mesmo. E você, Jofler? A necessidade, principalmente, e também o propósito, né? Realização de um propósito. Você, como eu disse, você acreditar que existe algo além daquilo que você vive todos os dias e tem até uma frase, né, que fala que se sua mente ela pode visualizar, então você pode alcançar. Isso então mesmo. acredito que parte da necessidade, mas em algum momento assim se torna um propósito de vida mesmo. Verdade. Agora eu gostaria de saber, quais foram os maiores desafios que vocês passaram durante essa jornada empreendedora? Volta lá atrás, relembre qual que foi o maior desafio e se vocês já pensaram, assim, desistir em algum momento durante essa jornada no empreendedorismo. Podemos começar com a Fernanda, por favor. Como eu sou uma intraempreendedora, eu enfrento o desafio porque eu não sou a dona do CNPJ. Faz sentido. Então, em várias situações, por exemplo, quando eu queria contratar o nosso colega, eu tinha que falar com ela e ela barrou. E eu sei que a minha ideia era o que precisava para o momento e que ia dar certo. Então, ao mesmo tempo, ser intraempreendedora, a gente não tem 100% de liberdade. Então, assim, eu fico presa nessas situações dessa maneira. Para mim, a maior dificuldade, eu falo que é você se projetar o seu salário, né? Ter uma visão de valores também e correr atrás, porque não é fácil. Para ninguém, empreender não é fácil. Só que a gente tem que ter muita coragem, estudar um pouco o mercado, se reinventar, que tanto naquela época eu me reinventei. Por quê? Eu encarei essa profissão, eu batia de porta em porta para arrumar clientes, né? E aqueles clientes que eu conseguia ali, eles acabavam me indicando para outros clientes. Não tinha facilidade de redes sociais, né? O máximo que tinha mesmo era você vender o seu trabalho, né? Com excelência e qualidade. E não ter medo dos desafios, porque são muitos, né? E assim, cada vez mais você vai se aperfeiçoando, você vai tendo clientela. E ali você vai aprendendo novas formas de aumentar os seus ganhos, né? Perante essa dificuldade, veio algum momento, assim, na noite de desistir? Vem sim. Claro, todo mundo passa dificuldade, né? A minha maior dificuldade que eu tinha filhos pequenos, né? A responsabilidade de ser mãe, trabalhar, não ter horário, né? E você ser o seu próprio patrão ali, você falar, não, vou fazer a diferença pela minha família. É difícil, mas vale a pena. É uma história muito bonita. Certinho. Bem difícil, mas vale a pena no final. Vale sim. Tanto que eu não desisti de mim, estou aqui, né? Aqui junto com os meus colegas, eles compartilhando as dificuldades. E a gente que está nessa situação sabe entender o colega, porque não é fácil para ninguém, mas dá tudo certo. E você, Jofler, passou por algum desafio grande, assim, quase desistiu, mas deu tudo certo no final? Conta um pouquinho. Desafios sempre existem, né? A gente, naturalmente, quando você empreende, você está todos os dias lidando com desafios. Só que assim, os desafios, eles vão ficando diferentes e maiores, né? Então, no início, o desafio é você ter clientes a ponto de se manter. Beleza, eu tenho clientes a ponto de me manter. Agora, você começa a ter desafios como, por exemplo, concorrência, como, beleza, agora o que eu faço para a empresa crescer? Será que eu preciso contratar pessoas?
Será que eu preciso oferecer mais serviços? Será que eu fecho parceria? Será que eu pego dinheiro para fazer alavancagem para crescer a empresa? Então, assim, os desafios eles sempre vão existir. Vontade de desistir também. Isso, acredito que todo mundo tem essas crises, né? De vez em quando você acorda ali no meio da noite e fica a noite sem dormir pensando... Será que eu tô fazendo tá certo? Exatamente. Cara, e se por algum acaso eu perdesse todos os clientes, o que seria da minha vida? É assim, é claro que às vezes é uma preocupação, talvez até meio que inconsciente, né? Porque a gente tá no dia a dia, ali na rotina, você não para pensar. E às vezes no momento que sua mente para é quando você tá dormindo. E ainda assim a mente acaba meio que tendo esses pensamentos. Então sim, vontade de desistir, acredito que todo mundo tenha, mas é aquela questão, né? Se você tem um propósito, se você tem algo que você acredita, eu acredito que desistir não vale a pena. É muito bom compartilhar sobre esses desafios, pois o que acontece muito é as pessoas ouvirem histórias de empreendedores, empreendimentos de sucesso e não saber muito o que as mentes por trás deste negócio passaram. Então, é muito importante saber desses desafios também, enxergar o empreendedor como um humano, igual a pessoa que está ouvindo, todo mundo passa por essas dificuldades. E como você equilibra os negócios com o estudo? Bom, eu costumo dizer que não tem muito equilíbrio na vida, assim. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Isso é verdade. Exato. Então, por exemplo, eu antes de começar a empreender, eu tinha várias atribuições na igreja. Então, eu fazia muita coisa na igreja, era líder de jovens, era líder de o que nós chamamos de células, né? Os pequenos grupos. Então, a rotina era coberta de coisas da igreja e, além disso, na época eu trabalhava CLT, então o dia inteiro fazendo isso. Não fazia faculdade. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu precisei abrir mão de muita coisa para, de fato, fazer a faculdade e de empreender. Então, quando eu digo que não existe muito equilíbrio, é porque se você for tentar equilibrar tudo na sua vida da forma como está, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa bem feita e nem outra. Isso. Então, você precisa colocar energia naquilo que você quer, naquilo que faz sentido, e aí sim, né? Então, assim, hoje eu consigo... Por que eu consigo hoje empreender e estudar? Porque o que eu aprendo na faculdade é o que eu aplico no meu trabalho. Então, o que eu vivo no meu trabalho é o que está sendo falado na faculdade. Então, eu acredito que isso vai muito de encontro também se você tiver essa oportunidade de fazer uma faculdade que tenha a ver com sua profissão. Então, como a gente está falando de marketing, de administração, de gestão, né? São coisas práticas que a gente vê na faculdade que a gente aplica no dia a dia. Então, acaba se tornando mais fácil, porque eu dou até mais valor. Então, numa aula de negociação, como a gente está tendo, eu preciso prestar atenção na aula, porque no dia a dia eu estou negociando. Você vai utilizar. Exato, né? Eu já aplico, eu já coloco em prática. Então, eu acredito que isso seja a melhor forma de conciliar, né? A faculdade ter a ver com o trabalho. Ok. Fernanda, nos conta um pouquinho. Então, para conciliar, eu coloquei em foco o estudo, pela questão de que é muito útil para o meu serviço, está agregando muito valor. Então, às vezes, assim, eu tive que abrir mão de várias atividades, né? Eu ia participar de um evento na área de turismo, aí eu deixei de ir, por quê? Porque no momento meu foco é a faculdade. Isso. Aí abri mão de várias outras atividades e concentrei realmente no estudo, porque é muito importante. Apesar da minha idade, né? Então não posso perder mais tempo. Entendemos. Perfeito. Simone? Então, no meu caso, eu vi, né, a necessidade de mudar, né, um pouco a visão do meu trabalho, como que deve ser da agora para frente, que eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo. Ficar muitos anos sem estar numa faculdade e ter que voltar ali, você tem que ir com propósito mesmo, de fazer mesmo a diferença na sua vida. Não perder a oportunidade que você está tendo de se dar a si mesmo, né? Essa oportunidade de crescimento. Então, eu falo que para mim, tanto para mim como para a Fernanda, a gente se motiva, uma motiva sempre a outra, visando, né, ter outros horizontes, empreender também em outras coisas também e não deixar as oportunidades passar, né? Eu falo assim, que a gente tem oportunidades todo dia. É verdade. Você tem que aprender com elas e ver realmente o que você quer para sua vida. Eu estou gostando muito do curso. Eu falo que todo dia eu estou aprendendo uma coisa que eu estou usando no meu trabalho, como o nosso colega já tinha falado anteriormente. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia Perfeito. de cada vez. Perfeito.
Agora, quero que imagine um cenário, uma situação. O nosso ouvinte lá em casa, ouvindo essa conversa nossa, esse papo muito interessante nosso, ele tá ouvindo e pensando, poxa, que legal, eu quero começar a empreender também, eu tô na faculdade, como é que eu posso começar? Quais dicas vocês dariam para essa pessoa que ainda tá na faculdade, tá fazendo a graduação e quer começar a empreender? Poderia nos falar um pouquinho, Fernanda? Alguma dica? A dica que eu dou é a persistência. Eu já pensei várias vezes em desistir, 30 anos, já pensei várias vezes em procurar um outro segmento, inclusive eu até tenho um outro segmento, mas quando eu penso 30 anos, eu tenho que seguir em frente. Eu tenho uma carteira de cliente muito grande e os meus clientes torcem por mim, para eu ter meu CNPJ logo. Muito bom. É um incentivo que eu recebo de todas as áreas, dos clientes, dos fornecedores. Então, assim, isso faz com que eu me motive a cada dia. Legal. Há uma dica muito importante que eu acho. Primeiro, a gente tem que fazer o que gosta. Para você empreender, você tem que entender que você tem que trabalhar com amor, com dedicação e procurar um nicho de algo que você já tem um conhecimento ou que você se identifica, fala, não, nessa área aqui acho que me dá melhor porque eu já conheço, gosto. Tem que pesquisar muito também, tem que mudar a cara também das vendas, né? Ser um vendedor, ir para a linha de frente mesmo. Abraçar o seu sonho e correr atrás. E o resto vai dar tudo certo. Tudo certo. Amém. Tudo certo. Essa dica que você deu é muito importante, pois, assim, tem muitas pessoas, né, que tem algum hobby, alguma paixão, gosta muito de algo em específico, por exemplo, a fotografia mesmo, né? E ela pergunta, tá, será que eu sigo nessa área, né? Será que eu transformo isso no empreendimento? Então, é muito interessante, porque tem pessoas que deixam de seguir uma paixão, algo que gosta por medo e acabam indo para uma profissão só pelo dinheiro, né? Sem sentir um amor de fato por aquilo. E você, Jofler, tem alguma dica para os nossos ouvintes, ou até para nós mesmos, porque, né, sempre vivendo e aprendendo. Sim. Se eu pudesse dar uma dica, seria aprenda uma habilidade em que alguém vai te pagar por isso e aprenda a vender essa habilidade. Por que eu falo isso? Porque, principalmente na parte de marketing, de gestão, a gente tem um mundo onde os empresários, onde as empresárias, elas dependem de auxílio para fazer o seu negócio crescer. Então, quando eu falo habilidade, por exemplo, a fotografia é uma habilidade. Se você pegar o seu celular e aprender a fazer fotos, é uma habilidade. Só que só ter habilidade não é suficiente, você precisa aprender a vender. Isso. Tá, comecei a vender as fotos. Beleza, aprende a fazer vídeo. Aprende ângulo, angulação, entrada de luz, etc. Beleza, comecei a fazer vídeo. Agora aprende a editar esses vídeos. E no meio desse processo você vai vender. Por quê? Tem alguém que precisa de fotos boas, tem alguém que precisa de vídeos, e às vezes a empresa está lá, a empresa precisando vender, não sabe como fazer isso. Pra gente é simples. Eu posso pegar, tirar foto, fazer vídeo, jogar no Instagram, que, né, alguém vai ver. Só que pro empresário, ele não vê isso, ele não enxerga isso, porque ele está ali no dia a dia dele. A gente sabe disso porque a gente vive numa bolha. Então, quando eu entendi disso, poxa, não faz sentido eu saber de algo que várias pessoas me pagam para isso e eu vender o meu tempo para um único lugar. Não faz sentido. Então, faz sentido eu aprender habilidades onde eu consiga vender essas habilidades para mais de uma pessoa, ou nesse caso, para mais de uma empresa. Então, aprenda uma habilidade e aprenda a vender essa habilidade. Tenho certeza que vai te ajudar. Para não perder nenhum detalhe e ficar por dentro de tudo, sigam o Talk Mais nas redes sociais, @UNRVOficial, @ADM_UNRV e @Marketing_UNRV. Com isso, encerramos nossa participação nesse episódio. Muito obrigado pela sua atenção e é isso. Até a próxima!